Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um encontro semanal do Estudo da Lição. Hoje, domingo, estaremos estudando o título O Segundo Toque. É claro que nós queremos lhe convidar nesse momento para que você possa tocar aí no botão de se inscrever, para que você possa ajudar o canal para chegar até as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Continue colocando seus comentários aqui e nós queremos também te fazer um desafio. Coloque aqui se a sua vida influenciou outras pessoas. Conte um testemunho seu de como que a sua vida fez outras pessoas também se prostrarem aos pés do Salvador, tá ok? Continue então curtindo, comentando e se inscreva no nosso canal. E também queremos pedir que você possa pegar a sua Bíblia, a sua lição e vir estudar conosco. Muito bem, meus amigos, antes de nós iniciarmos esse estudo, quero pedir meu amigo Lucas, pode orar pra gente, Lucas, por favor? Claro, oremos. Santo e bondoso Pai, queremos suplicar mais uma vez a sua presença aqui ao nosso lado, que o Senhor também esteja influenciando e tocando os corações que estão acompanhando esse vídeo e que todos nós tenhamos, ó Pai, a noção de que precisamos ser conduzidos pelo Senhor para entendermos a Tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos. Antes de nós iniciarmos, quero mandar um abraço aqui para a Denise de Belo Horizonte. Ela é uma nova seguidora aqui do canal, que o Christian, que colocou aqui nos comentários que vai se batizar, que quer dar estudos bíblicos. Christian, um grande abraço, amigo. E olha, um abraço para sua amiga Denise também. Denise, continue aqui estudando conosco, querida. Tá bom? Amigos, lição de domingo, o segundo toque. Lucas, conta pra gente um pouco sobre esse processo do que o guia de estudo nos traz acerca de Marcos, capítulo 8, a história ali que tem a ver com os fariseus, com a cura de Jesus de um cego. Conta o processo pra gente, o que podemos aprender acerca da lição de domingo. É interessante que esse milagre ele está num contexto de incredulidade. Os fariseus têm dificuldade de enxergar a Cristo como Messias. E ele vai então até a aldeia de Betsaida, é trazido até Cristo ali um cego, e ele vai realizar o milagre em algumas etapas. Eu acredito que a primeira etapa desse processo é justamente Cristo pegar a mão desse homem e levar para fora da aldeia. O cego, então, ele permite ser conduzido por Cristo. Depois, Cristo ele coloca saliva nos olhos dele, tentando fazer com que ele enxergar. Ele pergunta, você está vendo? E o cego responde, olha, eu vejo, mas eu vejo tudo embaçado. As pessoas parecem algumas árvores. E Jesus, então, ele toca novamente. E aí os olhos dele são abertos, ele vê nitidamente. Então, o que eu queria enfatizar aqui é justamente isso, o processo. A gente às vezes imagina que a cura, o milagre de Cristo na nossa vida, ou transformação de alguém, vai ser num estalar de dedos, vai ser algo momentâneo, mas não. Algumas pessoas precisam ser conduzidas e precisam ser submetidas a um processo. O processo é conduzido por Cristo, é Cristo que leva a pessoa, faz com que ela confie nele. Cristo vai realizando aos poucos o milagre, vai fazendo com que os olhos sejam abertos e ele vai enxergando cada vez mais. Então, o processo é também conduzido por Cristo. Ok, muito bom. Exatamente, né? E a gente vê vários personagens bíblicos que são transformados a partir de um processo, não é uma coisa de um dia para o outro. E assim também, creio que vai acontecer na sua vida, na minha vida, né? Nesse processo de transformação. Mas, pastor João, ainda dentro de Marcos 8, o que podemos extrair mais aí de um contexto adicional, né? Algo a mais para enriquecer o nosso estudo de domingo? Lucas colocou bem, é importante demais esse milagre, tanto que ele é exclusivo em Marcos. Justamente porque Marcos o coloca ali para trazer um sentido. Existe um contexto da incredulidade, Cristo começa avisando sobre a questão do fermento dos fariseus. Quando você lê alguns comentários, você percebe que os discípulos ainda estavam confusos, eles não tinham essa clarificação na mente do que seria realmente a missão do Messias. E agora existe um exemplo prático. Jesus vai conduzindo, vai curando. Ali na questão da saliva, né, como foi comentado no dia anterior, tem uma questão da filiação divina. Cristo não está literalmente reivindicando, mas ele está fazendo uma inferência dele ser a pessoa. Então existe aqui uma coisa que é muito contraditória. Nos dê um sinal, eu não vou dar sinal nenhum, ele vai curar um cego. E as pessoas estão vendo essa cura. E isso é importante por quê? Porque metade dos evangelhos é gasto contando os últimos momentos da vida de Jesus. Como a gente disse ontem, o primeiro ano de Cristo ele é relatado muito rápido. Tanto que nos primeiros capítulos ali dos evangelhos, capítulo 5, 6 de cada evangelho, você já tem ali o chamado dos discípulos, que ocorre no final do primeiro ano.
E agora a gente está falando do último momento da vida de Cristo. E, por exemplo, em Mateus ocorre no capítulo 16, em Marcos no capítulo 8. Em Lucas vai ocorrer justamente nesse propósito do capítulo 9. É o que a gente chama da declaração apostólica de Pedro, né? A partir do momento que Pedro diz que ele é o Cristo, Jesus então conta a missão do Messias, então é necessário que ele morra, e a partir dali começa o que a gente chama nos evangelhos a narrativa da jornada. Em Lucas dura 10 capítulos, nos outros menos. Jesus sai de Cafarnaum, vai para Jerusalém, já é a última semana. Então se você para fazer uma contagem, Lucas do capítulo 9 até o 24, são 15 capítulos falando só desse último momento. Do 8 ao 16 de Marcos é metade do evangelho. Do 16 de Mateus até o 28 é basicamente mais de um terço. Quase a metade, porém mais de um terço. Então, esse milagre é muito importante para que nós possamos entender exatamente isso. Uns não creiam, outros creram, mas aquele cego, ele tipifica os discípulos. Assim como eu e você, o milagre não ocorre só na questão da abertura dos olhos. Ele vai além, nós precisamos ir compreendendo até que nós possamos reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Ok, muito bom. Eu gostaria de encerrar fazendo alguns comentários também, pessoal, de Marcos capítulo 8, que, primeiramente, do verso 11 ao verso 13, você vê justamente os fariseus pedindo um sinal, Jesus fala, olha, não vou dar sinal nenhum. E aí, depois nós temos do verso 14 ao 21 uma segunda cena. Os discípulos não estão entendendo, porque Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos falam, será que Jesus está falando que a gente esqueceu do pão? E não era isso. E nós temos a terceira parte, que é do 22 ao 26, que Cristo então cura em duas fases esse cego. A primeira, ou seja, veja, ele não enxergava nada. Cristo toca e agora ele enxerga tudo embaçado. Ele fala, eu vejo pessoas como árvore, está embaçado. Ele está enxergando, mas não está reconhecendo. Lembra muito bem os fariseus, que estavam olhando para Cristo, mas não identificavam ele como o Messias, o Salvador. Aí Jesus toca de novo nesse homem, agora ele fala assim, ó, agora eu vejo nitidamente. Então veja que Cristo, ele é o Salvador. Os fariseus não estavam identificando Cristo como Messias. E para muitos, reconhecer Jesus também como Salvador, entra aqui o que o Lucas falou, às vezes é um processo. Não vai ser de hoje para amanhã que alguém que não enxergava nada vai passar a enxergar Cristo como um Salvador. É um processo de relacionamento com Deus. Eu achei muito interessante essa colocação e eu queria encerrar resumindo isso. Às vezes o encontro com Cristo, a aceitação de Cristo como Salvador é um processo ao qual nesse relacionamento com Deus, ele vai se revelando a nós a cada dia até nós então nos entregarmos e reconhecermos que Ele é tudo que nós necessitamos. Então que a sua vida também possa ser entregue a Deus e que você possa entrar nesse processo, permitir que Cristo conduza a sua vida para que você então encontre a salvação em Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus e fique aí para a lição de segunda-feira.